Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esse nosso último vídeo da jornada sobre a Quaresma. Nós estamos vendo nos últimos vídeos sobre a tríade penitencial: o jejum, esmola e a oração. E hoje o tema desse vídeo será a oração. Podemos começar refletindo aquela expressão do Evangelho na qual os discípulos dizem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus os ensina a rezar o Pai Nosso. Esse pedido dos discípulos precisa ser o nosso pedido constante. Constantemente nós devemos pedir isso: ensina-nos a rezar, Senhor. Porque a oração, ela é importantíssima na vida cristã. 3 notas são indispensáveis e através delas se concretiza a vida do homem e da mulher que reza. 3 atitudes. A primeira, a fé no Deus pessoal e vivo. Ou seja, Deus não é uma ideia, tão somente. É muito mais do que uma ideia. O Papa Bento XVI, em seus escritos, dizia que o cristão é aquele que segue não uma ideia, mas uma pessoa. Na origem da nossa conversão não está uma ideia, está uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Então, a fé num Deus pessoal e vivo é o primeiro degrau para a vida de oração. Deus não é uma energia, Deus não é uma força impessoal, Deus é pessoa. Esta é a primeira característica, a primeira nota. A segunda, a fé em sua presença real. A presença verdadeira só é possível como resposta à revelação real de Deus. Nós, cristãos católicos, sabemos que a nossa fé é resposta ao Deus que se revela, ao Deus que se faz presente, ao Deus que, ao se revelar, nos chama à comunhão com Ele. A fé, então, vive da oração. A fé, em sua essência, não é outra coisa senão oração. E aí a gente entende expressões como esta que o Papa Francisco diz que a oração é o respiro da alma. A oração é o oxigênio da vida cristã. Essas expressões do Papa Francisco em catequeses que o Papa fez no ano de 2020, 2021, o Papa está nos falando sobre a importância da oração para a vida cristã. Então, a oração, ela alimenta a nossa fé e é expressão da nossa fé. No momento em que cremos, realmente expressamo-nos por meio da oração. Então, quando a gente crê de verdade, nós nos expressamos por meio da oração. Nós sentimos necessidade de rezar. E no momento em que a oração cessa, também cessa a fé. E aqui o cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente deixa de rezar, quando nós cessamos a nossa oração, corremos o risco também de cessar esta fé viva. Por isso podemos dizer que o homem não é somente Homo sapiens, o homem é Homo orans, o homem é Homo orante, é homem orante. São João Paulo II, naquele documento para o novo milênio, escrito pelo Santo Padre, o Papa diz assim: seria errado pensar que o comum dos cristãos possa contentar-se com uma oração superficial, incapaz de preencher a sua vida. Sobretudo perante as numerosas provas que o mundo atual põe à fé. Eles seriam não apenas cristãos medíocres, diz o Papa, mas cristãos em perigo, com sua fé cada vez mais debilitada. Então existe um legame imprescindível entre a fé e a oração. A fé, ela se expressa na oração e a oração alimenta a nossa fé. A terceira característica, a terceira nota é o diálogo. O diálogo entre o homem e Deus,
É a relação tu-eu, eu-tu. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Quando nós rezamos, nós estamos dialogando com Deus. Quando a gente reza, nós não estamos num monólogo, nós estamos dialogando com Deus, falando com o Senhor. Por meio da oração, o ser finito, que é o homem, se situa diante do infinito, que é Deus. O Papa São João Paulo II diz assim: para a pedagogia da santidade, necessita-se um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração. A oração, como bem sabemos, diz o Papa, não pode ser tida por suposta. É necessário aprender a rezar. Voltar sempre de novo a conhecer esta arte dos próprios lábios do Divino Mestre. O Papa São João Paulo II diz que a oração é uma arte. E se é uma arte, nós precisamos exercitar. Quanto mais nós exercitamos a arte de rezar, mais nós vamos conseguindo, de fato, penetrar, entrar neste mundo que é o mundo da oração e que é necessário para este caminho de santidade. Por isso, a oração deve ser um exercício da vida, um exercício cotidiano na nossa vida. E devemos sempre pedir ao Senhor: ensina-nos a rezar. O Papa Francisco diz que na vida de Jesus, a oração é o leme que guia a sua rota. Olhando um pouco a vida de Jesus, principalmente no Evangelho de São Lucas, quando Jesus é apresentado em vários momentos na atitude de oração, o Papa vai dizer que na vida de Jesus, a oração é esse leme que guia a rota e deve ser também na nossa vida. Por isso, Jesus ensina a rezar também quando reza. Não só aprendemos a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou e que nós rezamos toda a Eucaristia e que nós rezamos no terço, na liturgia das horas, em vários momentos do dia e que os cristãos, desde o início do cristianismo, rezavam ao menos 3 vezes ao dia, como afirma a Didaqué. Jesus não só nos ensina a rezar, ensinando a oração do Pai Nosso, mas nos ensina com a sua atitude de oração. E aí o Papa Francisco, em uma de suas catequeses, vai dizer: o que é que nos ensina a atitude de oração de Jesus? E o Papa elenca alguns pontos. Primeiro, o primado. É o primeiro desejo do dia. Quantas vezes a gente ouve o Evangelho dizendo: antes do amanhecer, Jesus foi a um lugar deserto, a uma alta montanha. O primado é o primeiro desejo do dia, algo que se pratica ao amanhecer, antes que o mundo desperte, diz o Papa Francisco. A oração é, antes de mais nada, escuta e encontro com Deus. Deveria ser uma das primeiras coisas do nosso dia, não é? Deveria ter o primado na nossa vida. Segundo, uma arte a praticar com insistência. Aquilo que já dizia o Papa São João Paulo II, de que a oração é uma arte, repete o Papa Francisco, dizendo que é uma arte na qual a gente tem que praticar com insistência. A oração perseverante, diz o Papa, produz uma transformação progressiva, fortalece em tempos de tribulação, concede a graça de ser amparado por aquele que nos ama e nos protege sempre. Por isso, rezar com insistência, não deixar de rezar, porque esta oração perseverante produz uma transformação progressiva na vida de cada um de nós e vai nos fortalecendo diante dos momentos de tribulação. Terceira característica da oração de Jesus e que deve ser também de nossa oração é a solidão. Jesus reza no lugar deserto. Quem reza, diz o Papa, não foge do mundo, mas prefere lugares desertos. O que significam esses lugares desertos? Significa de que Deus nos fala no silêncio. Podemos nos lembrar daquela passagem no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, está no contexto do Sermão da Montanha, quando Jesus diz: quando rezares, entra no teu quarto.
Entrar no quarto aqui a gente poderia interpretar também como entra nesse silêncio, porque Deus fala no silêncio. A experiência que Elias faz no Monte Horebe, está lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, quando Elias vai ao encontro de Deus e, estando no Monte Horebe, ali passa um forte vendaval, uma tempestade, e o texto diz, e Deus não estava na tempestade, e Deus não estava no vendaval. E por fim, diz o texto sagrado, e houve uma brisa suave. E Deus ali estava. Dizer que Deus estava na brisa suave, desse texto do Antigo Testamento, é lembrar da necessidade do silêncio para a vida da oração. É necessário esse momento de solidão, de silêncio. Cada pessoa precisa de um espaço para si, onde cultiva a sua vida interior, onde as ações têm sentido. Sem vida interior, nós nos tornamos superficiais, diz o Papa Francisco. Por isso, aquele que deixa de rezar lentamente vai tornando-se superficial na sua vida. O que nos faz profundos na nossa vida cristã, na nossa existência de novas criaturas, de homens e mulheres renovados e renascidos em Cristo, é a oração. A oração vai nos dando esta profundidade interior, porque ela é a comunhão com o divino, é a comunhão com o Senhor, é o diálogo com Deus. O Papa Francisco continua dizendo mais uma característica da oração de Jesus. A oração como lugar aonde percebemos que tudo vem de Deus e para Ele volta. Pensar isto é corrigir em nós aquela forma de pensar de que nós somos senhores. Senhores, a oração nos ajuda a encontrar a correta dimensão na relação com Deus. Nós não somos senhores, somos criaturas. Quem reza se sente criatura. Por isso, uma das condições para a oração é a humildade. Há no Catecismo da Igreja Católica uma definição do orante. O orante é o mendigo de Deus. Parece estranho isto, mas dizer mendigo de Deus é dizer que aquele que reza, aquele que ora, se reconhece necessitado de Deus. Se reconhece na sua condição de criatura, na sua condição não de Senhor, mas na sua condição de criatura. Por isso a humildade, ela é imprescindível também para a nossa vida de oração. E com a oração nós devemos ir nos tornando cada vez mais humildes. Por fim, o Papa dá a última característica da oração de Jesus e que deve também nos ensinar a rezar. Diz o Papa, entregar-se nas mãos do Pai. A oração de Cristo é entregar-se nas mãos do Pai. A nossa oração também precisa ser assim. Precisa ser uma oração de súplica, de intercessão, de adoração. As pessoas dizem, Padre, eu posso pedir? E eu costumo dizer, você deve pedir. Deve pedir aquilo pela qual você necessita, aquela situação pela qual você passa de dificuldade na vida. Você deve pedir. Mas ao final da oração a gente deveria sempre dizer, seja feita a tua vontade. A oração deve ser esta entrega generosa nas mãos do Pai. A gente não reza para dobrar a Deus. A gente reza para se dobrar diante de Deus. A gente reza para que a nossa vida esteja sempre mais em sintonia com o desígnio, com o desejo salvífico de Deus. Essas são as características da oração de Jesus, diz o Papa Francisco, e que devem ser as características da nossa oração, da nossa vida espiritual. A oração, então, não é apenas uma atividade, mas a oração é uma necessidade profunda e natural do ser humano. É como um grito que sai do coração de quem crê e que se confia a Deus. É a experiência do cego Bartimeu, que grita como um mendigo, que grita ao Senhor. O Papa vai dizer que esta é uma bonita definição do homem, o homem como mendigo de Deus. Isso está no número 2559 do Catecismo da Igreja Católica, aonde
faz a definição da oração. Diz assim: a oração é a elevação da alma a Deus ou um pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, como eu disse anteriormente. Pois não sabemos o que pedir nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Bonito isto, não é? Fazer da oração esta manifestação de que nós necessitamos de Deus, de que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos de Sua graça. A oração nasce da terra, do humus, do qual deriva a palavra humilde, humildade, vem da nossa condição de precariedade, da nossa sede constante de Deus. Não há verdadeira oração sem espírito de humildade. É precisamente a humildade que nos leva a pedir na oração. Por isso que a nossa oração seja uma oração de quem se coloca diante de Deus, nessa atitude contrita e humilde, de que suplica, mas quer fazer na sua vida a vontade de Deus. É preciso rezar sempre, diz o Papa, até quando tudo parece vão, quando Deus nos parece surdo e mudo e que nós perdemos tempo. Mesmo quando a gente sente isto, é preciso continuar rezando. Há duas dificuldades na vida de oração. A primeira é a distração. Quantas vezes a gente se distrai ao rezar? E o Catecismo trata da distração. No número 27, 29, diz o Catecismo: a dificuldade comum de nossa oração é a distração. Esta pode se referir às palavras e ao seu sentido na oração vocal. Quantas vezes rezamos, mas o nosso coração está tão longe das palavras. Por isso, São Bento, na regra beneditina, vai dizer que os lábios precisam estar em sintonia com o coração. Ou seja, aquilo que nós rezamos com os lábios precisa ter sintonia com aquilo que está no coração. Pode, porém, continua o Catecismo, se referir mais profundamente àquele a quem oramos, na oração vocal, litúrgica ou pessoal, na meditação e na oração contemplativa. Perseguir obsessivamente as distrações seria cair em suas armadilhas, já que é suficiente voltar ao nosso coração. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. Olha que interessante. O Catecismo vai dizer que quando a gente se distrai ao rezar, é sinal de que nós estamos de alguma forma amarrados a esta distração. Essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencial por Ele, oferecendo-lhe resolutamente nosso coração para que Ele o purifique. Aí se situa o combate, a escolha do Senhor a quem servir. Então, nos momentos de distração, retomar a nossa oração. Colocar diante de Deus aquela situação pela qual nós nos distraímos e novamente fazer uma escolha a quem servir, a Deus. Outra dificuldade da vida de oração é a aridez. Diz o Catecismo no número 27, 31. Especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez. Esta acontece na oração, quando o coração está desanimado, sem gosto, com relação aos pensamentos, às lembranças e aos sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura que se mantém fielmente com Jesus, na agonia e no túmulo. O Catecismo diz que quando a gente reza, mesmo com aridez, nós estamos com o Senhor naquele momento de agonia. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto.
Se a aridez é causada pela falta de raiz, porque a palavra caiu sobre as pedras, o combate entra no campo da conversão. Se a nossa aridez é porque falta raiz, não é? É porque tem pedra demais no nosso coração, então é preciso a conversão. Então a aridez é também uma outra dificuldade, mas diante da aridez nós precisamos perseverar na oração, continuar firmes, rezando, ainda que não estejamos tão animados, não estejamos tão cheios de consolação para a oração. É preciso perseverar, deve-se caminhar sempre. O verdadeiro progresso na vida espiritual, vai lembrar o Papa Francisco, não consiste em multiplicar os êxtases, mas em ser capaz de perseverar nos tempos difíceis. Muitas vezes a gente tem aquela noção ou aquela ideia de que reza bem quem tem êxtases, consolações espirituais e quem dera que Deus nos concedesse a graça de ter essas consolações. Contudo, progride na vida de oração não só aqueles que têm esses momentos de consolação profunda, mas aqueles que perseveram na oração nos tempos difíceis. É rezar, rezar, rezar e sem desanimar. E é isso que nós devemos pedir neste tempo quaresmal, que o Senhor nos ensine a rezar, para que a nossa oração seja uma oração sincera, expressão de um coração que se sabe necessitado de Deus, que se sabe necessitado da graça, que a nossa oração seja manifestação de nossa fé e alimente a nossa fé. Nós estamos nos preparando para o jubileu de 2025. E o Papa Francisco proclamou este ano de 2024 como o ano da oração. E o material que prepara para este ano de 2024 como o ano da oração tem como título Ensina-nos a rezar. Que essa seja a nossa prece, que esse seja o nosso pedido todos os dias da vida e de forma especial neste tempo de Quaresma, neste tempo de conversão. Amém.